Agora vem a devolutiva do que fazer. Detectamos, né, sondagem feita, acompanhamos, levantamos uma série de questões, às vezes relativas a outras histórias, né, família e etc e tal. Mas agora o que fazer com esses alunos, né? O que continuar fazendo com eles? Bom, primeiro, o professor tem que ter essa percepção que nós falamos inicialmente e a busca, o processo de busca. Né? Professor de geografia, de história, todo mundo que estiver nos vendo, vamos buscar, vamos pensar sobre, ensinar uma palavra-chave do roteiro da minha aula hoje para esse aluno. Né? Tem uma escola que a gente foi essa semana e comentou. Por exemplo, hoje o meu aluno vai aprender a escrever Homem das Cavernas, apenas isso. É o conceito-chave da minha aula de história. E eu vou trabalhar com a letra móvel com ele. O que eu não posso é deixar esse aluno em situação de cópia, de desenho, né? Como a gente já falou. Mas eu vou ensinar ele a escrever essa palavra hoje, essa expressão. Tá ótimo. Ele entende o conceito, ele oraliza, ele participa de todas as rodas de conversa e ainda aprende a escrever essa palavra. Tá bom? Agora uma sequência didática que vai ser oferecida a vocês, intitulada Astúcia da Palavra. Nós já fizemos em anos anteriores, né, o blog da assombração, já fizemos outras sequências didáticas favorecendo os alunos não alfabéticos, e agora a gente propõe a astúcia da palavra. Tá bom? O que é a astúcia da palavra? É uma sequência didática em que eu tenho esses objetivos. Subsidiar os professores nas ações específicas a alunos com essas dificuldades no sistema de escrita, desenvolver as competências leitora e escritora conforme o currículo, a BNCC, tudo de acordo, tudo encaixado, oferecer estratégias diversificadas de ensino, né, como propostas eficazes de recuperação, e também elevar a autoestima do aluno e, diria, do professor também, por meio de superação de todas as dificuldades, né, de todas as partes. Na primeira aula, o que a gente sugere? Vocês vão receber, tá, um material mais completo. Aqui é só um PPT para a gente fazer uma introdução da explicação do material, mas vocês vão receber o material completo. A primeira aula seria a escrita do nome completo em sulfite e a gente sugere também, por que não, o aluno escrever e mandar pelo WhatsApp, que está até junto ali, separado, né? Mas que vocês possam fazer com que o aluno sinta esse desejo de escrever, de entender, de aprender o nome completo, tentar não esquecer mais, né? Organizar mesmo o pensamento para escrever seu nome completo. E você vai oferecer os materiais de consulta, pensar nesse ambiente letrado. Então, vai usar o alfabeto com a letra bastão e a cursiva só para os que já forem se alfabetizando. Conforme eles vão se alfabetizando ou já estejam alfabetizados, aí você pode cuidar dessa coisa da letra cursiva. Até então, se ele não está alfabético, para ele faz mais sentido ainda utilizar a letra que ele se sente seguro lá na bastão. E fica mais claro para a gente também ler o que ele está tentando escrever. Por isso que a gente pede a sondagem em bastão, né? Então, você vai fazer listas de palavras do mesmo campo semântico, poemas, etc., para material também para ele consultar. Aí é um exemplo para a carteira dos não alfabéticos. Esse material, ele ter acesso às letras o tempo todo. Tá? Um exemplo para a carteira dos que estejam já alfabéticos, se tiver algum problema com a letra cursiva, né, pessoal? Porque tem aqui vários alunos que não têm problema nenhum e aí não precisam. Bom, se você quiser padronizar, pôr para todos, para caprichar, coisa assim, mas é necessário mesmo, isto aqui, né, para os não alfabéticos. Bom, o exemplo de um banco de palavras que você pode ter na parede da sala, para que esse aluno tenha material de consulta. Tá? Essa história do material de consulta é você ter palavras que ele conheça, que ele se familiarize, para que ele vá assimilando como que escreve uma outra coisa, pela ligação. Então, por exemplo, embaixadinha, carretilha, jogador, essas palavras foram me ditadas pelo meu filho, que é apaixonado por futebol, e aí ele foi falando, estádio, campo, cartão, drible, juiz, gol. Quando o aluno for escrever, sei lá, gato, mas eu não sei como que faço gá. Ué, mas pensa, como que eu faço gol? Olha lá o gol do gol. Né? Então, quando a gente fala em material de consulta, é para ele ter essas referências em coisas que ele já tem mais familiaridade. Nas classes das turmas de pequenininhos, normalmente se põe a lista de nomes da turma, o nome do amiguinho.
Né? Aqui, como eles já não são mais tão criancinhas assim, a gente pensou em palavras para um banco que sejam palavras de interesse desse aluno, que sejam palavras que ele se familiarize. Então, é um exemplo com o futebol. Mas você pode montar outros bancos de palavras com coisas interessantes. Porque, por exemplo, esse aí, ó, carretilha. Só a palavra carretilha embaixadinha, olha quanta dificuldade, quanto material de consulta você tem aí para ensinar, por exemplo, a fazer o nhá, o chá e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Passando. Segunda aula, o que você vai fazer? Então, a proposta dessa sequência didática que nós pensamos para esse ano é com os contos de astúcia, os contos de artimanha, de esperteza. Então, você vai trabalhar o gênero com esses alunos. Nessa aula em que você vai fazer perguntas, né? O que é uma artimanha? Você pode dar exemplo de uma história em que foi usada astúcia, que o personagem foi astuto. Você vai fazer uma roda de conversa sobre o gênero, isso serve para todos. Aí tá todo mundo trabalhando junto, tá? E aí você vai perguntar para eles se eles conhecem o Pedro Malas Artes, que é um personagem bastante conhecido da nossa cultura popular. Vai poder trabalhar com eles uma aula seguinte mais profundamente sobre o personagem, lembrando, né, desse personagem tradicional, essa figura tradicional da nossa cultura, assim, essa coisa da falta de escrúpulos, discutir com eles, né, o que é uma falta de escrúpulo, o que não é, porque se tem remorso, ou não tem remorso, várias conversas interessantes podem surgir disso daí. E aí você vai trabalhar com eles, inclusive pode usar trechos do seriado, que a Globo fez um seriado bacana, Malas Artes e o Duelo com a Morte. Aí você pode usar cenas, não vai passar o seriado todo, né? Você pode usar também a ópera do Camargo Guarnieri com Mário de Andrade, né, do Pedro Malas Artes. Essa ópera ela vai ficar disponível no material. Também não precisa passar a ópera inteira, pode mostrar um trechinho para ampliar o repertório cultural dos alunos, tá? Numa quarta aula, você vai pedir que eles escutem a leitura do texto Celebridade de Malas Artes. O professor vai fazer uma leitura. Esse texto está dentro daquele material que faz parte do livro Antologia de Histórias da Maria Clara Machado. Tá? Esse material ele foi sugerido pela equipe de língua portuguesa como um dos livros, uma das leituras para este ano. E depois você tem acionar as estratégias de leitura, um levantamento de hipóteses, tá? E aí você vai fazer a leitura, o exemplo é no primeiro parágrafo, com a palavra herói. Você vai fazendo a leitura, professor, uma leitura expressiva, preparada, e vai pausando, fazendo alguns questionamentos. Então, por exemplo, o que é herói? O que se espera de um herói? O que é um herói de verdade? Será que o Malas Artes é herói mesmo? Ainda fiquei lembrando quando Pedro Bial falava dos heróis lá do... Como é que é o programa? Big Brother, né? Será que é herói mesmo? O que é ser um herói, né? Na quinta aula, você vai de novo acionar mais algumas estratégias de leitura, no caso a checagem e a verificação, fazendo alguns questionamentos com eles, que eles podem fazer em duplas o trabalho de escrita. Então, o aluno que não está alfabético, ele tanto vai olhar o colega escrevendo e aprender com ele, quanto vai poder ditar algumas partes das ideias, porque assim, ele oralmente pode ser muito bom. E aí vai tranquilo trabalhar essa parte. Aí acrescentamos uma atividade para este não alfabético. Nesse texto tem uma historinha lá que o Malas Artes faz uma artimanha, não dá tempo de eu contar para vocês inteira, mas ele faz uma artimanha lá com um açougueiro. Então a gente separou as profissões, mas de um modo em que ele tenha que fazer uma análise intrafigural e interfigural. Então eu tenho pedreiro, padeiro e porteiro. Como é que ele vai discernir qual deles é o pedreiro? E aí ele vai ter que olhar para dentro dessa palavra para fazer essa reflexão. Então é uma boa atividade de leitura, tá? No material que vocês vão receber tem mais profissões, tem mais desses exercícios. Na sexta aula você pode substituir por música ou trabalhar esse poema que tem aí. Esse poema o professor vai fazer uma leitura expressiva também, de preferência mais de uma vez. Ele vai ter que fazer, o professor, né, você vai fazer uma leitura para esse aluno
marcando bastante as palavras para que ele possa fazer uma leitura de ajuste depois. Você vai ler para ele de modo que ele tente memorizar mais ou menos a localização e tenha pistas, né? De onde está escrito aprenderam, aí ele vai tentar achar. O poema é bem maior, também aí só temos um trecho e pode ser substituído por uma música que o aluno saiba de cor, que aí fica mais fácil ainda dele ter essa suposição para ler as palavras, tá bom? É que a gente quis pôr tudo no enredo, né? Tudo no enredo da astúcia, então se tiverem uma música para sugerir, fica legal. Na 7ª aula, você vai fazer a leitura do conto que segue, com outras traquinagens do Malas Artes, e fazer uma roda de conversa, né? Então, o herói, quando chegar no ponto da história, o nosso herói respondeu sem hesitar, os alunos vão completar esse texto. Os que não são alfabéticos podem novamente aprender com o que está escrevendo e escrever junto, observando. Aí tem um trecho da história, o início. E o que mais fazer com esses não alfabéticos? Bom, existe um programinha que eu descobri na internet que ele monta as cruzadinhas conforme o campo semântico. Aí dá pra gente brincar com isso, né? Então eu fiz uma cruzadinha aí, que era porque nesse segundo texto o Malas Artes está com o padeiro, não é mais o açougueiro, agora é o padeiro. Então o que tem na padaria? E aí as imagens, elas só servem para ajudar o aluno a não ter que ficar adivinhando, tá? Aquela grande dificuldade em saber. Por exemplo, porque eu não quis escrever muitas palavras, porque ele vai ter que ler o que está escrito no item para ele imaginar o que preencher nos quadradinhos, certo? Então eu não quis escrever muitas palavras, supondo a dificuldade que esses alunos têm. Então ele vai ler lá, gelado e doce. Aí ele vai bater o olho nas imagens, é sorvete. Só que isso não garante em nada que ele vai saber escrever sorvete. O que vai, na verdade, auxiliar esse aluno que está ali silábico alfabético, a colocar sorvete, é que na hora em que ele for preencher o quadradinho não pode sobrar, não pode faltar. Então isso vai colocar ele numa situação de conflito para que ele preencha esses quadradinhos adequadamente, pensando sobre as letras e os sons. Tá certo? Então é um exemplo de cruzadinha que funciona aí no caso. E que tem enredo, que está relacionado a uma história, não é uma coisa solta, tá? A 8ª aula. A 8ª aula tem um trecho do texto em que fala que em boca fechada não entram moscas, né? Que o açougueiro lá falava demais da vida dos outros. Então o que nós colocamos? Esse provérbio e outros provérbios que vocês vão perceber que tem vários lá na atividade, para que eles possam, com o auxílio das letras móveis, montar a palavra e escrever. Se esses alunos não têm repertório de provérbio, eles podem ter muita dificuldade para saber que é para bom entendedor, meia palavra basta. Então, na verdade, vocês podem ajudar fazendo alguns questionamentos para ele pensar sobre isso e descobrir a palavra, mas ele vai montar com a letra móvel, tá? Então é importante dar as letras daquela palavra para ele conseguir montar. Na 9ª aula a gente teve uma ideia de utilizar, só para vocês verem, né? A gente usou esse livro aqui para teoria, que é Alfabetização e seus Sentidos, um artigo que tem aqui da Thelma Weiss, que foi organizado pela Maria do Rosário Mortati e a Isabel Cristina Alves. E usou também esse livrinho, não confunda, da Eva Furnari, para fazer essa atividade. Vamos agora acionar a sua esperteza? Então a gente escaneou o livrinho e aí vocês vão receber, né, as telinhas aqui do livrinho, propondo o quê? Que tal ser parceiro da autora Eva Furnari na obra Não Confunda? E aí você vai fazer o quê? Vamos lá. Não confunda, é um exemplo de uma das páginas. Não confunda careca banguela com cueca amarela. Ou, o que mais que o aluno pode imaginar? Então ele vai exercitar pela rima, pela questão do som, ele vai pensar sobre o que ele pode completar, né? E ele vai poder sugerir outras coisas para ele escrever como autoria, ou você também falar, olha, o que eu escreveria cigarra tagarela,
Meu filho não achou essa ideia boa, mas tudo bem, ficou assim mesmo que combinava. E aí o cigarro, a tagarela, você dita para ele vai escrever na forca, que é mais ou menos a ideia da cruzadinha. Você tem a referência de quantas letras ele vai precisar usar, não pode sobrar, não pode faltar, mas quais letras ele vai colocar? Aí ele vai ter que pensar no som, e aí ele vai fazendo essas relações com o material de consulta disponível na sala. Tudo bem? Depois, por fim, a roda de conversa, o que aprendemos? Eu gostaria muito de fazer uma roda de conversa com vocês aqui agora nesse momento, o que aprendemos hoje. Vocês vão fazer isso lá com os alunos. E foi muito rápido, a gente tem que passar brevemente as ideias, por causa do tempo de 1 hora que eu já estourei. Mas eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês. Pedir aos professores de língua portuguesa que tenham alunos não alfabéticos, que se empenhem na execução, no trabalho, na reflexão, na proposição de novas estratégias em cima dessa atividade, dessa sequência didática que foi proposta para vocês. Que vocês façam muito sucesso no sentido de conseguir desenvolver a alfabetização nesses alunos, que são grandes desafios para todos nós. Registrem tudo em portfólio, gravem, filmem, fotografem, assegurem esse avanço na escrita dos alunos registrado, tá bom? Para que a gente possa pensar cada vez melhor no que fazer com eles e garantir o sucesso social dessas crianças, né? Que a gente tem tanta preocupação com eles. Eu posso encerrar, pessoal? Não esquecer que vocês fazerem download desse material dos PPTs. Também responder a enquete de avaliação dessa webconferência. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ouvido, que tenham visto bem. E depois seguirá no site da Diretoria de Ensino também um material completo, a situação, né, a sequência didática completa para vocês, com todos os exercícios que nós estamos disponibilizando. Ok, pessoal? Vocês perceberam que é uma forma de envolver a turma inteira e fazer esses meninos avançarem. Muito obrigada. O vídeo também estará à disposição, o vídeo dessa web. Muito obrigada e tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Eles vão responder agora já?